Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a mídia ontem à noite deu um grande destaque ao fato de que a presidente da República disse que o povo tem inteligência para votar no plebiscito. Senador Maldanha. Mas ela esqueceu de dizer que a pessoa só é inteligente quando decide com base nas informações completas. Quem escolhe sem ter as informações não é inteligente, não está usando a inteligência. Pode até estar usando o instinto, que às vezes até funciona. A presidenta não foi, portanto, correta. O que ela tentou foi jogar no Congresso a pecha de que não respeitaríamos a inteligência do povo. Eu respeito a inteligência do povo. O povo sabe votar. Agora o povo precisa ter as informações. O que faz o povo votar em tanta gente, que a gente pôs errada, não é falta de inteligência, é falta de conhecimento de quem é o candidato. E isso a gente não pode fazer num plebiscito. Um plebiscito tem que ter clareza, nitidez e passar todas as informações, senador Maldanha. E essa proposta da presidenta não passa as informações. Tomemos um exemplo, fundo público ou fundo privado. Eu faço parte daqueles que não me sinto suficientemente informado com base nessa pergunta, porque não diz de onde vem o dinheiro do governo para financiar a campanha eleitoral. Eu só posso aprovar o fundo público se me disserem que esse dinheiro não sai da educação, da saúde, da segurança. Vai sair do dinheiro recuperado dos corruptos? Aí eu começo a ser favorável ao fundo público de campanha. Mas um fundo público de campanha, sem dizer de onde sai o dinheiro, eu não consigo votar nele. Tem mais. Eu só posso votar no fundo público se eu souber quem vai receber. Vai ser distribuído igualmente para todos os candidatos, conforme o cargo que disputa? Vai ser por partido? Um partido vai receber mais do que outro porque tem mais parlamentares? Como é que eu vou votar? E eu sou eleitor também. Como é que eu vou votar no dia do plebiscito sem ter essas informações? Eu não tenho as informações. Eu acho que eu tenho discernimento, mas não tenho as informações. Tomemos o caso do voto distrital ou voto majoritário, o voto distrital ou outra forma de voto. Como é que vão ser distribuídos os distritos, o número de deputados por distrito? A França, durante décadas, os partidos conservadores se mantinham no poder mesmo com menos votos, porque um distrito do Partido Conservador, com poucos votos, o deputado era eleito. Nos partidos operários, na periferia de Paris, para eleger um deputado era preciso muito voto. E assim se mantiveram muitos anos, até que houve uma reforma nisto. Quem não lembra que faz poucos anos um presidente americano foi nomeado com menos voto do que o outro? O presidente Bush teve menos voto do que o seu opositor, mas o Bush ganhou. Por quê? Porque a contabilidade dos votos por distrito, colégio eleitoral no caso, não reflete o número de eleitores. Eu quero saber, antes de votar no voto distrital, como serão constituídos os distritos, porque senão pode ser uma solução autoritária, manipuladora, em vez de ser uma solução que caminha para a democracia. Senador, o povo, um minutinho, senador. O povo é inteligente, o povo sabe votar, mas a inteligência trabalha em cima de informações. E eu acho que o povo é tão inteligente que está entendendo que a proposta do plebiscito, como está aí, é manipuladora. Não é uma proposta democrática, querendo mudar. É apenas querendo dar satisfação de um ativismo. A prova disso, se a presidenta quer realmente atender os anseios da população, por que não parou o trem-bala? Por que não aceitou uma CPI para analisar os gastos da Copa? Por que não reduziu o número de ministérios e fez uma reforma ministerial? Por que que ela não propôs no plebiscito a perda de mandato para aqueles que forem condenados, automática, sem precisar consultar o Congresso? Por que não colocou
A PEC do senador Jarbas Vasconcelos, que impede ocupar cargos e ser mesmo eleitos em órgãos legislativos quem tiver sido condenado. Por que ela não colocou a reeleição? E aí eu faço uma pergunta, se é para valer, senador Sérgio, já na próxima eleição? E se o plebiscito feito, vamos supor que se conseguisse em março, fosse contra a reeleição, os candidatos à reeleição, a governador e ela própria, abririam mão da candidatura? E por que não colocar a reeleição? Porque o povo quer saber se deve ter reeleição ou não. E se for aprovado em agosto, ela sai do páreo, nossos governadores por aí saem do páreo. Tudo isso mostra uma coisa que eu quero chamar a que nós também estamos fazendo. Nós estamos cometendo o erro do assodamento. Nós votamos aqui na quinta-feira um projeto que destina 349 bilhões de reais, senador Ricardo Ferraz, os royalties do petróleo. Em quantas horas nós debatemos aqui o destino dos royalties do petróleo? Aí fizemos uma lei como aquela que saiu. Por exemplo, na nossa lei, que nós aprovamos aqui, para prestar contas ao povo erradamente, nas pressas, está escrito que o dinheiro vai prioritariamente para a educação de base. Eu não conheço lei que tenha a ideia prioritariamente. Prioritariamente quer dizer o quê? Nada. E eu coloquei uma emenda que dizia, em vez do prioritariamente, 75% iria para a educação de base, 25% para o ensino superior. O relator não considerou, preferiu prioritariamente. Aqui tinha que ser debatido. É 75 e 25, como eu propus, ou é 100% para a educação de base? Ou é 50-50? Ou mesmo debater a tal da prioritariamente, o tal. Por que não discutiu aqui o uso do termo prioritariamente num processo, numa lei? Imagine lei que diz prioritariamente você não deve roubar. Imagine isso, mas é o que está. O fundo, a maneira como distribui o dinheiro. Nós votamos por uma proposta em que o dinheiro vai para o fundo. 50% do fundo fica ali. Dos outros 50%, a gente usa a rentabilidade para a educação. Mas por que não é 100% para o fundo? Como, inclusive, eu e o senador Aloysio temos um projeto, e usar apenas a rentabilidade. E porque a rentabilidade, na maneira como ficou no projeto de lei, é aplicando talvez na caderneta de poupança, em fundos do Tesouro, e não numa grande capitalização, como fazem outros países, com os chamados fundos soberanos, que gera muito mais dinheiro. Não discutimos aqui. Nós não debatemos o que quer dizer o fundo. E aí alguns dizem, mas já foi muito debatido na Câmara. Então aqui tem que debater outra coisa, é se o Senado merece ou não continuar. Porque se tudo que foi bem debatido na Câmara, a gente aqui basta balançar a cabeça, para que essa casa? Não diz que nós somos os revisores? Como é que a gente revisa um projeto que era de 2007, circulando por aí, em 2, 3 horas, senador Moca? Não cumprimos. Da mesma maneira que a presidenta manda, e a gente não sabe se hoje ela mantém ou não mantém mais, depende da hora, o plebiscito, assodadamente, com perguntas sem a informação necessária para o povo inteligente escolher. Não é inteligente quem escolhe, senador Wellington, sem as informações devidas. Não existe inteligência sem contar com as informações. Pode existir instinto, pode existir faro, mas inteligência não. A inteligência exige a informação. Por que é que nós aqui estamos votando tão apressadamente? Para dar satisfações ao povo. Mas por que é que a gente não dá satisfação com a seriedade que é preciso, estudando caso a caso? E a presidenta dá satisfação fazendo aquilo que é preciso e que o povo está carregando nas ruas. Isso ela não fez e nós não estamos fazendo. E olhe, essa fatura vai ser cobrada. Eu anotei, senador Sérgio,
o senador dessa tribuna, Eduardo, disse que no próximo ano tem 4 bilhões de royalties para a educação. Eu anotei. Está lá num quadrinho que eu tenho de cobrança. Eu vim aqui cobrar dele os 4 bilhões de royalties em 2014. Porque nós votamos sem saber de onde vem esses 4 bilhões. Nós não estamos levando a sério e isso vai acirrar a raiva do povo. No primeiro momento até pode dizer, olha aí, estão querendo trabalhar aqui, tá bom? Nós conseguimos empurrar esse povo para o trabalho, tanto que estamos numa sexta-feira em sessão extraordinária, em sessão ordinária. Mas o povo vai perceber que não é assim.